Oi, eu sou a Fernanda e hoje eu vou dar início à primeira quarta criminal. E o caso de hoje vai ser sobre o Samuel Little, que ficou conhecido como o maior assassino em série dos Estados Unidos, que matou ao menos 60 mulheres no ano de 1970 a 2005. Mas, no entanto, devido às suas confissões durante a sua prisão, esse número pode chegar a 90 pessoas, mas até agora foi confirmado mais ou menos 60 casos. Segundo o FBI, ele é considerado o maior serial killer dos Estados Unidos e ele foi preso em 2012 aos 72 anos e condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 3 mulheres. Samuel, ou simplesmente Sam, nasceu na Geórgia, mas cresceu em Lawrence, no estado de Ohio. Ele foi criado por sua avó, então eu vou estar começando aqui direto onde começou a sua vida como assassino em série. Aos 14 anos, ele roubou uma bicicleta e aos 16 ele começou a fazer pequenos furtos. Ele vivia entrando nesses reformatórios e saindo. Então, durante esse período dos seus 14 aos seus 21 anos, ele praticava roubos. Então, ele sofreu algumas penalidades por isso. Ele foi preso aos 21 anos por arrombamento, crime pelo qual, 4 anos atrás, ele tinha sido acusado. Quando ele foi preso aos 21 anos, ele cumpriu uma pena de 3 anos, mas depois que ele foi solto, ele voltou de novo a praticar seus crimes. E o detalhe é que até ele ser preso definitivamente, ele cometeu diversos crimes, ele não parou em momento algum. E como a maioria dos serial killers, o Samuel ele tinha um perfil para suas vítimas. Na sua maioria, ele matava mulheres negras que viviam marginalizadas, pelo Estado, que não tinham aquele suporte. Pessoas que, segundo ele matava porque ninguém iria atrás. Ele disse que se ele entrasse em um bairro de pessoas brancas, de pessoas de classe alta, eles iriam sentir falta daquela pessoa. Então, se ele praticasse seus crimes em bairros onde as pessoas não seriam procuradas, ele poderia matar à vontade. E na maioria das vezes, essas mulheres eram garotas de programa, usuárias de drogas e álcool. Agora eu vou estar falando um pouco sobre o modus operandi do Samuel. Samuel encontrava suas vítimas geralmente em bares ou até na rua. Ele então conquistava sua confiança conversando com elas e oferecendo-lhes carona, algumas vezes em mais de uma ocasião ou em mais de um dia. Numa dessas voltas e dessas caronas, ele levava a vítima até uma área isolada, muitas vezes dirigindo por uma estrada de terra e cometia o crime. Então, primeiro, ele abusava sexualmente das suas vítimas e depois ele estrangulava-as. A maioria das suas vítimas morreram dessa forma, através do estrangulamento. E ele sempre descartava os corpos em rios, em pântanos, em áreas isoladas onde seria de difícil localização do corpo. E durante um período que ele foi preso, ele aprendeu a lutar, para ganhar dinheiro. Então, ele tinha tanta força que ele chegou a quebrar a coluna vertebral de uma de suas vítimas, dando um soco nela. E ao menos uma de suas vítimas, em 1933, ele encontrou em Las Vegas. Ele foi com ela até um motel, lá ele abusou sexualmente dela, estrangulou e colocou o corpo dela no porta-malas de um carro e depois descartou o corpo dela jogando por um barranco numa área bem isolada, como ele costumava fazer. Em um dos casos, Little descreveu ter conhecido uma jovem transexual negra chamada Marianne ou Mary Ann, em Miami, na Flórida, no início dos anos 1970. Ele contou ter matado a jovem de 19 anos em uma garagem perto de uma plantação de cana-de-açúcar e arrastado o corpo dela para dentro de uma região pantanosa. E como a maioria dos serial killers, o Samuel Little acreditava que os corpos das suas vítimas jamais seriam encontrados. Então ele achava que ele sempre passaria impune, principalmente pelo fato de ser pessoas que, segundo ele, a sociedade não se importava. Então ele poderia praticar os seus crimes à vontade. Eu vou falar um pouco sobre a motivação. Os crimes tiveram motivação sexual. E detalhe, o Samuel, quando ela falou isso, ele se ofendeu de ser chamado de estuprador, mesmo os investigadores terem encontrado sêmen nos corpos de suas vítimas. E como o Samuel deixou de estudar muito cedo, ele passou a meio que virar um andarilho, viver de um lugar para o outro, pegando carona, indo a pé, de uma cidade para outra. Então ele cometeu crimes por vários lugares. Ele fez vítimas nos estados do Arizona, Arkansas, Califórnia, Carolina do Sul, Flórida, Geórgia, Illinois,
Kentucky, Louisiana, Mississippi, Nevada, Ohio, Tennessee, Texas e Washington. Então, foram vários lugares que ele cometeu esses crimes. Então, a gente pode imaginar as diversas vítimas. O Samuel, ele morreu em 2020 e até a época da morte dele já foi encontrado mais de 60 vítimas confirmadas. Mas eles até criaram um site com as possíveis vítimas dele, para caso alguém conheça, identifique alguma dessas pessoas para estar fechando esses casos. Agora eu vou falar um pouco sobre o perfil psicológico do Samuel. Segundo a polícia, ele não demonstrou remorso e falou com empolgação de seus crimes, chegando a rir quando se lembrou dos detalhes. E segundo a descrição de alguns investigadores, ele é um psicopata carismático. E ele citou uma frase a uma policial: Deus me fez dessa maneira, então por que eu deveria pedir perdão? Deus sabia de tudo que eu fazia. E durante muito tempo ele acreditou que não seria preso por isso. É tão tal que ele foi preso aos 72 anos. E agora sobre a prisão do Samuel. Little, que tinha uma extensa ficha criminal, incluindo condenações por assalto à mão armada e estupro, foi preso aos 72 anos em 2012 no Kentucky por envolvimento com drogas. De lá foi enviado para a Califórnia, onde policiais realizaram um teste de DNA que o ligaram a 3 assassinatos não resolvidos, acontecidos em 1987 a 1989, no condado de Los Angeles. E em 2014 ele foi julgado, ele se declarou inocente, mas ele foi condenado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. Durante a prisão, ele contou ser autor de mais 43 crimes. No começo, as pessoas não estavam acreditando nele, achavam que seria uma forma de chamar atenção, que não era verdade. Mas depois de tantos detalhes que ele contava, que somente o assassino poderia ter total ciência daquilo, eles passaram a acreditar. Falava detalhadamente sobre cada caso e se confirmava de acordo com as vítimas que eles encontravam e de como esses casos que estavam arquivados, com as entrevistas que ele estava fazendo com um detetive, com um investigador, desarquivou e, de certa forma, poder dar um descanso para essas pessoas, né, que estavam até hoje com um caso sem solução. E detalhe, durante essas entrevistas, como ele já estava condenado por prisão perpétua, o investigador disse para ele que seria somente uma entrevista, só mesmo para conhecer mais um pouco sobre ele. E nessas entrevistas, ele chegou a desenhar as suas vítimas. Então, até os desenhos batiam com essas vítimas que eles encontraram e que os casos estavam arquivados. E durante essas entrevistas, os policiais, os investigadores, eles ficaram muito assustados pelo fato de ele lembrar detalhes de cada crime. E em 30 de dezembro de 2020, Samuel Little morreu na prisão da Califórnia. Bom, gente, então esse foi o caso de hoje. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse caso e o que você achou. E se você tiver alguma sugestão de algum caso, deixa aqui nos comentários. Então é isso, até o próximo vídeo.